Boa tarde, senhoras e senhores. Temos alguém aí? Estou aguardando a professora Flávia aqui para nós começarmos nossa live de hoje. Essa live será sobre o tema da escravidão no Brasil. Falarei eu e a professora Flávia. Estou aguardando só ela entrar em contato aqui. Pronto. Boa tarde, professora Grazi, nossa convidada de honra aí. Estamos aguardando. A professora Flávia está chegando aí, viu? Oi, gente. Boa Boa tarde, tarde. professora Flávia. Como vão? Gente, que prazer, viu? Tanta saudade de vocês. Tanta saudade. Prazer estar participando nessa tarde de um assunto tão emblemático, um assunto tão sério, né? Que foi a questão da escravidão é, nas Américas, em especial no Brasil. Que é o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo está escutando bem? Tá, a imagem está legal? Qualquer coisa vocês Aqui botam está nos tudo certo. comentários. Eu vou, É, vou iniciar. Pode ser, professora? vamos lá? Pronto. Pessoal, oficialmente estamos abertos à nossa primeira live, que é um projeto meu e da professora Flávia, mas nossos colegas de faculdade estão convidados a participarem também desse projeto. Quem sabe, um projeto futuro, teremos um encontro em outro aplicativo que possa várias pessoas participarem ao mesmo tempo, mas, por enquanto, é o futuro. Meu nome é Luiz Cláudio Carneiro de Souza, estou falando aqui da bela cidade do Recôncavo de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Eu sou graduando ainda na Faculdade Uniacel de História. Convidei minha colega, minha amiga, uma pessoa especial, a professora Flávia, para participar. Ela deu a Obrigada. sugestão desse tema. Normalmente, eu gosto de... Minha área de pesquisa é o Brasil colonial, desde a chegada de Cabral até o final do Império. Então, esse é um tema que me agrada, apesar de ser um tema duro, um tema grave, uma coisa muito trágica na nossa história, mas tem que ser analisada, tem que ser repensada, porque traz consequências, infelizmente, até os dias atuais. Vou passar a bola para a professora Flávia para ela se apresentar. Oi, gente. Já falei boa tarde, mas vou falar novamente. Eu sou Flávia, faço o curso de História, né, na Faculdade Uniaselv, terminando. Mas deixa eu ver, um ano e meio já estou em sala de aula, lecionando e posso dizer que sou apaixonada por História, por esse curso maravilhoso. E esse tema que a gente escolheu para hoje é um tema que nos dias atuais, se a gente for levar pelo campo do racismo, é um tema que a gente não vai parar de falar nunca. Fora as consequências, né, que tudo isso trouxe para o nosso dia a dia, a gente carrega uma carga negativa muito forte, né, para a nossa sociedade, que foi consequência da escravidão, né? A escravidão no nosso país, ela durou quase 4 séculos. Então, toda vez que eu leio algo, toda vez que eu assisto algo relacionado ao que foi a escravidão no Brasil, eu sinto, assim, uma dor muito forte, né? Apesar do meu lugar de fala não ser um lugar negro, apesar do meu lugar de fala, eu sou uma privilegiada no sentido direitos. Não estou dizendo que eu sou uma privilegiada no sentido por ser branca, mas sou uma privilegiada, eu falo do lugar privilegiado em relação aos privilégios do direito que eu muitas vezes tenho que uma pessoa que é negado a uma pessoa negra, né? Então é um tema muito, eu não digo nem polêmico, mas eu digo que é um tema que a gente tem que ter uma acessibilidade muito grande para a gente estar abordando. E é algo que não só o debate acadêmico, é algo que não só
nas universidades, mas é algo que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência em sociedade, seja no nosso bairro, seja na escola que a gente estuda, seja no nosso trabalho, seja em que lugar estivermos inseridos. Então, eu creio que o tema é um tema muito abrangente e que a gente tem que não silenciar, não. A gente tem que, o debate tem que cada vez mais ser levado adiante. Bom, pessoal, vamos iniciar uma coisa aqui rapidamente. Primeiro, nós vamos conversar aqui no contexto histórico, porque, como diz o professor Fernando Novaes, ninguém escapa da sua formação. Certos termos que utilizaremos aqui não têm sentido pejorativo. Às vezes, quando um historiador fala, a voz é a dele, mas as palavras são dos historiadores, dos documentos que nós pesquisamos, que analisamos, entendeu? Então, eu quero dar sempre alerta, porque se eu usar algum termo aqui, é o termo histórico da época, entendeu? Sim. E como a nossa conversa são pessoas adultas, vamos sair um pouco do jardim da infância, sair um pouco daquela coisa bitolada da escola, entendeu? Sim. Análise histórica. Vai falar. E até mesmo, amigo, e até mesmo o objetivo da nossa live é um bate-papo para a gente trazer para a nossa realidade toda essa luta, essa resistência que o negro sofreu e vem sofrendo até hoje. Então, em relação a críticas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque o objetivo da live, que a gente está tendo muito cuidado e a gente pensou bastante em usar os termos corretos, mas pode haver algo que a gente escorregue um pouco e isso tem que ser levado não para um campo pessoal, mas isso acontece. Os termos que a gente utilizar aqui são de historiadores que utilizaram antes de nós e a gente só está o quê? A gente só está colocando ele na conversa. Eu creio que o pessoal aqui não vai levar por esse lado pessoal e nem, como você mesmo falou, só tem adultos, né? Nossa live está sendo uma live de adultos, de colegas, de estudantes, que nosso objetivo aqui é aprender. O debate é passar um para o outro e a gente aprender um com o outro. Divergências vão existir, porque na área de humanas ninguém fala a mesma língua. Os autores, eles divergem sempre, mas o objetivo do debate é, ok, eu não concordo com você, mas eu vou lhe ouvir e eu respeito sua opinião. Temos a presença agora da nossa grande colega, historiadora lá de Serrinha, historiadora da ditadura militar. Rose. Era mesmo, autoridade aí. Ó. Saudade. Então, muita fazendo saudade. Um pequeno resumo, a escravidão começou aqui no Brasil no século XVI, quando os primeiros escravizados vieram da África para cá, de forma brutal. E vamos entender uma coisa, utilizando o conhecimento do professor Fernando Novaes, que é um dos meus autores preferidos. Primeiro ponto, quando a gente estava na escola, a gente aprendeu, e se comentou pelo senso comum, que existia dois tipos de colônia. Colônia de povoamento e colônia de exploração. Não. Sim. Segundo o professor Fernando Novaes, isso é errado. Não existe toda colônia é colônia de exploração. A colônia existe para dar lucro à metrópole. Por motivos óbvios. Sim. Vocês acham que os monarcas lá europeus iriam fazer um investimento alto em navios, em pessoas, em armas, para vir aqui para povoar as Américas? Eles nem tinham noção do tamanho do espaço que eles encontravam? Não. A colônia é colônia de exploração. Isso é um fato. Segundo, exploração comercial não é uma missão de humanidade, humanística. Entendeu? Então, eles vieram para explorar as riquezas naturais que tinham aqui ou que provavelmente iriam encontrar. No início a grande mercadoria foram
no caso específico de onde hoje é o Brasil, o pau-brasil. Depois foram as drogas do sertão. As drogas do sertão são as coisas que tinham aqui que não tinham na Europa. E a cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar é uma cultura produzida no Brasil até hoje, entendeu? Então, os primeiros escravos chegaram no século XVI, provavelmente na capitania de São Vicente, para começar a explorar de açúcar. E eu vou chamar atenção para uma coisa. Não havia só escravidão de africanos. Havia escravidão dos nativos da terra. Começaram por uma... Os índios, né? Exatamente. Começaram a explorar, a escravidar os índios, quando começaram as feitorias de agricultura, porque até então eram apenas feitorias para buscar para o Brasil, isso falando especificamente no contexto do que hoje é o Brasil. E depois começou a se produzir açúcar, inicialmente, as drogas do sertão que apareciam, e começou o povoamento da nossa querida terrinha aqui. Tanto a escravidão indígena foi bastante cruel, como a escravidão atlântica, como alguns autores surgem, extremamente cruel. Então, vou dar a palavra agora à professora Flávia, para continuar. Já temos a presença aqui de uma amiga minha, a professora Corina, também trabalha na área da educação. O nosso historiador das religiões, futuro padre Anderson Mota, também está presente. E vamos que vamos. Gente, eu vou pedir a vocês desculpa, porque eu tô com um problema na internet, às vezes vai ficar um pouquinho preto, mas eu volto. Eu não saí não, viu? Que a gente tá com um probleminha aqui, mas se sair do ar, eu volto novamente. Voltando, pegando o gancho, né, do colega, essa questão da escravidão, que já havia, né? A gente, quando os portugueses chegaram no nosso território, os índios foram os primeiros escravos. Os índios eles tentaram com os índios a questão da escravidão. Porém, o que foi que aconteceu? Com os portugueses vieram também as suas mazelas, as suas doenças. Então, essas doenças elas foram passadas para esses índios que já tinham eles, no caso, adoeciam muito e vieram muito a falecer. Então, foi pensado que essa mão de obra estava se tornando até mesmo uma mão de obra cara, porque o índio passava muito tempo doente. Então, isso trazia também prejuízo, né, a esses exploradores, a princípio, na questão da plantação do açúcar. Então, com a vinda do escravo, com a escravidão vinda da África, foi visto que esse povo robusto, eles, pelo jeito, eles eram mais fortes, né? A saúde deles, apesar de tanta crueldade, apesar de tanta coisa horrível que esse povo foi exposto, e essa crueldade, que na verdade foi a escravidão, esse povo, pelo jeito, eles resistiam mais, eles tinham uma resistência maior do que os índios. Então, a opção pelo negro foi justamente essa. O índio, ele era mais, digamos que, não sei se vou usar a palavra certa, mas ele era mais sensível a esses problemas todos, que não era a questão da preguiça, e sim as doenças que eles enfrentavam naquela época. Então, essa mão de obra mais robusta, ela veio realmente para alavancar a economia, né? A economia brasileira. A princípio foi isso. Fala aí, professor. Vamos lá. Ter um detalhe que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já tinham feitorias na África, já utilizavam a escravidão na Europa. A escravidão não começou aqui no Brasil, a escravidão é um malefício que acompanha a humanidade há muitos séculos. Existiu várias escravidões. Sim, a escravidão no caso do negro é chamada escravidão moderna, não é isso? A escravidão antiga é a questão da escravidão que aconteceu na Grécia, que aconteceu no próprio Egito,
que acontecia na Itália. Então, a escravidão é algo que ela já acontecia antes mesmo desse pessoal vir para o nosso país. Então, Agora, a questão da escravidão do negro é uma escravidão moderna, é considerada uma escravidão moderna. agora havia vários tipos de escravidão. A gente vai aqui falar especificamente, não da escravidão atlântica, que é a que os europeus fizeram na África. O que acontecia? Os europeus já tinham contato, já conheciam a costa da África, faziam uma coisa chamada feitorias, que era o quê? Locais que eles faziam fixos por um tempo para explorar as riquezas dos africanos. Eles já tinham contato com alguns grupos africanos, de alguns povos, porque são vários povos na África. A África é um continente enorme, até um continente maior do que o continente sul-americano. E o que acontece? Infelizmente, vamos sair do jardim da infância de novo. A questão é lucro, dinheiro. Estávamos no contexto do mercantilismo, que era a riqueza, era o acúmulo de metais. Era o século XVI, né? Século XVI, século XV. Aí o que acontece? O indígena escravizado aqui no Brasil não gerava imposto para a coroa portuguesa. O capturado na África, eles eram capturados por grupos rivais, inicialmente. Os portugueses insuflaram essas rivalidades, porque começaram a fazer negociações com um determinado grupo para capturar outro grupo, para esse outro grupo ser escravizado. É uma ação terrível, mas foi a ação que os europeus e os portugueses fizeram, não só os portugueses. Verdade. Havia a escravidão inglesa, holandesa, espanhola, mas vamos nos ater aos portugueses, que é o mais interessante para nós aqui no momento. Deixa eu falar uma coisa, amigo, antes que eu esqueça. E vale muito, gente, salientar o seguinte, que a escravidão, ela já acontecia até mesmo na África. Ela não acontecia da forma que aconteceu no Brasil. Na África, eles muitas vezes entravam em guerra, né? Porque a África, a gente fica pensando, a África, a gente só fala África, não. São nações, tinham reis, rainhas. Então, muitas vezes haviam batalhas entre esses reinos, onde quem perdesse, no caso, seria escravo daquele outro reino, daquele outro povo. Mas não era tão cruel. E outra coisa, ele não era comercial, como o colega falou, como aconteceu, né, nas Américas, em especial, a gente está falando do nosso país. Pode falar, colega. Inclusive, o fato que temos muito material sobre a escravidão atlântica é porque as pessoas, que isso é um absurdo para nós, habitantes do século XXI, é que os escravizados africanos eram tratados como mercadorias, ou seja, sim, eram comprados, transportados e revendidos aqui. E pagavam impostos. E por conta disso tinha toda a documentação. Já que eram, abre aspas, uma mercadoria, tinha que relatar: houve tantos escravos, tantos homens, tantas mulheres, tantas crianças, há um valor X que gerou tanto de imposto e veio para determinado local para ser vendido com a margem de lucro tal, gerando imposto tal. Isso era extremamente lucrativo para a Europa, principalmente para Portugal, a ponto que a escravidão, como a professora Flávia falou, que era por guerra e por outros motivos, passou a ser um alto negócio, que muitos consideram uma estrutura pré-capitalista. Eu não vou entrar nesse debate, porque esse debate é mais pesado, mas era um volume muito grande, tanto no século XVI, muito no século XVII, no século XVIII, então, avolumou mais ainda, e no século XIX também. Inclusive no século XIX, quando foi proibido, ou seja, no século XIX houve períodos de proibição do tráfico, e vinha como contrabando, ou seja, era uma mercadoria contrabandeada, ilegal, que tinha uma margem de lucro maior ainda. Então, como eu falei anteriormente, a colonização
era algo para explorar, para ter lucro. E lucro, infelizmente, à custa de vidas humanas dos africanos, destruição de civilizações, destruição de culturas, uma mortandade absurda. Existe um site na internet, Slave Voyager, em mau inglês, né, por favor, desculpe o meu mau inglês, que mostra esses dados. Segundo o professor Felipe de Alencastro, foram milhões de pessoas. Sim. Se eu não me engano, é porque há muita divergência de historiadores, né? A área de humanas é dessa forma. Não se tem, assim, um número exato, mas a gente trabalha com 12,5 milhões, mais ou menos, né? Onde uma grande parte não chegou ao seu destino, porque morriam antes. Tinha, no século XVI mesmo, gente, século XV e XVI, eram meses de viagem, né? Depois de um determinado tempo que passou a ser, tipo, 50 dias, 30 dias. Mas, veja bem, esse povo todo amontoado naqueles navios negreiros, se a gente como professor em formação, é bom a gente ter essa sensibilidade. E quando a gente estiver em sala de aula, quando a gente estiver trabalhando com escravidão, a gente tem essa sensibilidade de mostrar para esses nossos alunos a questão de como era a divisão, como eles se amontoavam nos navios negreiros. Eu acho muito importante isso. Eu acho de uma sensibilidade muito grande, porque quando eu comecei a pesquisar e comecei a estudar sobre isso e comecei a ver como esse povo era transportado para o Brasil, eu fiquei em choque. Sou muito sincera. Aquilo foi uma dor tão grande que eu senti. E, de alguma forma, a gente traz pra gente, assim, uma certa culpa. Não sei, eu tenho isso. De uma certa culpa, uma certa dor tão grande de ter, de alguma forma... a gente não estava, claro, participando disso, mas de um ancestral nosso, quem sabe, né? Ter participado de tudo isso, ter participado... A gente, até como povo, a gente responde, né? Por essa... A gente puxa a responsabilidade para essa morte em massa, né? Que foi a escravidão, para toda essa dor, né? Que foi a escravidão para essas pessoas. Podemos ter essa oportunidade, tanto vezes, do explorador como do explorado. Isso. E uma coisa, colega, professor, que eu reflito bastante, é nessa questão, né? De que eles eram tratados realmente como mercadoria, como animais. E eles adoeciam muito ali dentro. Eles não tinham, assim, condições nenhuma de higiene, né, naqueles navios negreiros. E eles eram amontoados, eles não tinham uma alimentação correta. Imagina, gente, meses e meses viajando dessa forma. Muitos, quando conseguiam, se jogavam ao mar e se suicidavam. Muitos morreram, não só pela questão da doença, não. Mas muitos também se mataram, tiraram sua própria vida. Porque pense assim, foram meses e meses naquela situação. Eram meses viajando naquela situação. Como, amigo? Sem entender nada. Muitos povos eram povos, não eram povos que estavam à margem do oceano. Eram povos interioranos. Provavelmente tinha pessoas ali que nunca viu mar na vida. Isso. Eu estava lendo sobre isso. Tinham muitos que nunca tinham visto o mar e tinham muitos que eram também da questão do litoral. E uma coisa muito importante que não é dita na escola, que a gente tem que mudar isso, é a questão... a gente trouxe muito rei e rainha. A gente trouxe muito rei e rainha para ser escravizado no nosso país, gente. A gente não tem noção, não. Todo tipo. E outra coisa, eram várias nações. Gente, a África se divide em muitos países. E eram tribos e nações. E eles tinham reis e rainhas. Eles tinham guerreiros, entendeu? E esse povo, que lá era, né, um rei e uma rainha, veio trabalhar aqui, nas plantações. Veio ser escravizado aqui, na plantação de cana-de-açúcar, do café, no algodão e da banana. Porque a escravidão, ela foi forte. A gente muitas vezes pensa só Bahia, mas não. A gente explorou muito o escravo Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, entendeu? Pernambuco também.
Então, esse povo, ele foi tirado do seu habitat, sem saber nem por que estava saindo daquele lugar, e veio para sofrer, né? Que a gente não tem outra. A gente não tem outra palavra a não ser que foi só sofrimento, a escravidão. É. Só Inclusive, sofrimento. inclusive o professor João José Reis, nossa autoridade aqui da Bahia, uma das maiores mentes sobre escravidão do mundo, Ótimo. professor da Gosto UFBA, muito dele. fala sobre a revolta dos malês, que eram escravizados islâmicos, que Sim. deu uma situação surreal. Que imagine, os donos dos escravos eram analfabetos na sua maioria. E os escravizados malês sabiam ler e escrever, porque a cultura islâmica, para você ser convertido, você tem que ler o Alcorão. Então você tem que ser É o alfabetizado. Corão. Então Isso mesmo. nas igrejas islâmicas, conhecidas como mesquitas, e existem as madraças, se eu não me engano agora, eu não lembro agora o nome correto, que eram escolas de alfabetização para as pessoas lerem o Alcorão. Então a mesquita islâmica não é só um local de oração, ela é bem diferente da igreja cristã, que é a nossa analogia aqui, a grosso modo. Elas funcionam como templo religioso, como uma espécie de cartório para validar documentos e como uma escola que ensina as crianças e os adultos a ler, escrever, matemática. Você vê que se você olhar no templo islâmico, a geometria do ambiente é uma coisa fabulosa. Fabulosa, é verdade. Porque como, a grosso modo, a religião dele não permite a representação de coisas vivas, de pessoas e animais, então toda a arte é matemática. Então é uma coisa fabulosa. E esses escravizados malês estavam na Bahia e criaram a revolta, que eu indico aqui como uma leitura fantástica, a revolta dos malês, do professor João Reis, uma autoridade em nível internacional de escravidão. Eu até lembro da nossa querida professora Railma, que não tem como a gente não falar dela, que ela sempre citava esse autor, entendeu? O tempo todo. E a professora Railma também ensinou muitas coisas a nós, alunos dela. Inclusive, ela fala uma coisa muito importante, muito dura, que ela fala o seguinte, que o suicídio era uma forma de resistência. A sedução de uma mulher escravizada ao seu proprietário, claro, estou falando no contexto histórico, proprietário do contexto histórico, não estou concordando com a escravidão, por favor. É uma forma de resistência. O escravizado se embriagar para não trabalhar, não dar produção no trabalho, era uma forma de resistência. E a fuga de resistência. Então, haviam várias formas de resistência. E está chegando gente aí. Chegou uma grande amiga minha querida Fabiana, nossa outra grande colega, professora Dora Liz. Está chegando gente aí. Dora, saudade. Eu fiz uma postagem essa semana sobre racismo e alguém disse que o racismo vai deixar de existir quando pararmos de falar. Eu disse, enquanto não pararem de nos matar, não nos calaremos. Corretíssimo, senhora. Sim. Chega, eu me arrepiei, velho. Eu me arrepiei. Tá vendo? Eu vou fazer a gente não vai parar nunca. Eu tô com os fios brancos aqui, a professora fala. Não vai parar nunca de falar. Tá vendo aí, ó? Então, ótimo. A gente não vai parar nunca. O debate não vai acabar nunca. É consenso. Enquanto houver humanidade, haverá história. A gente não pode calar a história. Estamos aqui para isso. Entendeu? Estamos aqui para isso. E eu vou só dar uma adenda aqui para passar a palavra à professora Flávia, que dizer uma coisa importante. O historiador, ele estuda o passado para ter uma compreensão melhor do presente. Do presente. Essa é uma das nossas funções. Claro que tem um sociólogo que estuda o presente se orientando pelo passado. Nós somos um pouco o contrário. E somos mais charmosos também, que temos até uma musa, né? Nossa querida Clio, a musa da história. Aí eu vou aliviar um pouco, porque esse papo sobre escravidão é meio pesado. A gente tem que fazer pouco aqui, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, uma sensibilidade muito grande para falar sobre isso. Porque não pode sobrecarregar. E conhecimento também, né? Exatamente. E eu vou reiterar uma coisa.
As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um grande leitor de história em quadrinhos, que eu considero uma grande literatura. Eu aprendi com o professor Xavier, um personagem fictício, mas que o personagem da ficção fala pelos autores. O professor Xavier, lá nos anos 90, quando eu era adolescente, falou uma coisa séria. Não é preciso ser negro para combater o racismo. Não é preciso ser judeu para combater o antissemitismo. Não é preciso ser homossexual para combater a homofobia. É preciso ser humano para não aceitar essas coisas. Porque é muito fácil dizer toda a vida importa. Isso é uma obviedade muito grande. Toda a vida importa. Mas as vidas que estão sendo mortas pelas estatísticas, que a matemática não mente, lembrando do professor Joadson, que é historiador e matemático, que são negros, são homossexuais, são judeus, são as minorias. Então, essas vidas importam e é importante para todos os seres humanos. Porque, infelizmente, tem gente aí que é humano, mas não se comporta como ser humano, né? Por favor. Mas vamos lá, professora. Agora a bola é com a senhora, viu? Seu áudio está um pouquinho ruim, viu? Meu áudio? Melhorou. Melhorou? Tá 100%. Pode mandar brasa aí. Sim, como eu tava falando, se ficar preto eu volto. Que tá acontecendo um probleminha aqui na internet, mas se ficar a tela preta, eu volto novamente. É só voltar rapidinho aqui, mexendo no botãozinho aqui. Sim, voltando a falar, né, sobre o nosso debate. Perdeu o áudio, professora. Perdeu o áudio. Tá ruim? Tava sem. Volta um pouco aí que você E falou. agora? Agora tá E legal. agora voltou? Voltou. É algum problema no celular. Pronto. Mas me sinalize, viu? Se cortar novamente. Uma das coisas que mais me sensibiliza nas minhas leituras, né? Nas leituras que eu estou me iniciando na questão da pesquisa, nessa pandemia que a gente está preso, então muitos estão sem dar aula, muitos estão sem trabalhar, e eu venho pesquisando sempre, assim, assuntos que me chamam bastante atenção. E nessa questão da escravidão, como eu falei antes, uma das coisas que mais me chama a questão é essa questão dos reis que a gente trouxe e das rainhas para serem escravizadas aqui no nosso país. Você para refletir. Pessoas que tinham uma vida, assim, uma certa hierarquia, né? Eles eram reis lá nas nações que eles habitavam e quiseram tirar desse povo não só a família, que já é uma brutalidade assim estúpida, né? Esse afastamento, essa dor de ser tirado do seu habitat, da sua convivência familiar, de ser separado. E outra coisa, querer silenciar essa cultura, querer silenciar a sua religião, querer silenciar os seus costumes. Gente, vamos parar para refletir sobre isso. A gente tem que colocar no dia a dia na sala de aula, sim. Nós que estamos em formação, futuros professores profissionais, né? Nós temos que trazer um novo olhar para essa questão da escravidão, para a questão de quando se fala em África. Foi muito duro. Então, se a gente parar para analisar, houve uma resistência muito grande desse povo. Existe Porque até mesmo querendo silenciar eles, gente, eles... Eu chego a me arrepio falando sobre isso. Mesmo esse povo querendo silenciar a voz do negro, a religião, a cultura, a gente respira no Brasil cultura negra. É porque a gente não tem essa informação. Mas no nosso dia a dia, na nossa dança, na nossa culinária, se a gente parar para pesquisar e a gente parar para ler, que o mal do nosso povo é que o nosso povo não lê o que realmente traz cultura e interessa. Se a gente parar para pesquisar o que a gente tem de África no nosso dia a dia, até quem é racista, ele vive África, ele respira África. Então a gente tem África na cultura, a gente tem África
na nossa dança, na nossa culinária. Então, assim, se a gente parar para pensar, foi um tempo de resistência muito grande. Eles, por mais que quisessem silenciar eles iam, tentaram catequizar, né? Tentaram catequizar, não. Alguns poderiam ir para a Igreja Católica, né? E eles, foi aí que surgiram as irmandades também, nesse tempo. Que o que é que faziam as irmandades? As irmandades, quando um negro morria, quem fazia vaquinha para enterrar aquele negro foram as irmandades que começaram. Um exemplo dessas irmandades é a Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Aquele É uma irmandade que vive até hoje, né? É uma irmandade que ela tá nativa até hoje. E para a gente analisar, ótimo. É muito bom, velho, esse assunto. É muito. Senhora de Cajado, aqui de São Eu amo Antônio do irmandade. Santo, né? Pois é. Então, essas irmandades surgiram dessa resistência. Então, muitas vezes eles se juntavam para comprar uma alforria de um negro, eles se juntavam na questão dos sepultamentos. Então, eles já se organizavam, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que os escravos, eles não vieram de um lugar só da África. Então, o que me chama mais atenção é a questão do dialeto. E outra coisa que me chama bastante atenção, que quem não tem leitura, quem não tem informação, acha que todos participavam, todos no caso, a questão do candomblé e orixás, mas não. Cada nação tinha sua segmentação diferente, entendeu? Tipo, a nação de Jeje era um tipo Religião. como digo, um tipo de orixá, a nação de Angola, a nação de Gueto. Então, cada nação, tem nação que cultua orixá, tem nação que cultua voodoo. Então, cada lugar desse, cada terreiro que nasceu no nosso Brasil, ele tem uma nação diferenciada. Isso é bastante interessante a gente ler sobre isso, porque não é tudo igual. É um assunto bem assim, a gente tem que ter bastante cuidado em falar, porque eu mesmo tenho pouca leitura em relação, então eu não me arrisco a dar certas afirmações, mas o pouco que eu sei é essa questão de que cada lugar da África é representado, por exemplo, digamos Bahia, é representado em um terreiro aqui no nosso estado, entendeu? Então, isso é algo assim que me chama bastante atenção mesmo. E essa resistência, né? Essa luta, aí a gente parte agora para tudo bem, eles vieram para aqui e uma coisa que a gente tem que diferenciar, existia o escravo urbano do escravo rural. Importante isso. E algo que nas minhas leituras, eu percebi. O escravo urbano, além de muitas vezes ele trabalhar nos trabalhos domésticos, tinha a questão também que muitos trabalhavam com vendas, tipo, comerciais. Porque eles já vinham de uma tradição comercial da África, das nações que alguns vieram. E muitos trabalhavam no dia a dia e tinham que levar dinheiro para os seus senhores. Escravo de Essa ganho. é a questão do urbano, né? Eu não estou falando das lavouras, não. Estou falando do rural, não. Eu estou falando do urbano. O professor João Reis fala que é o chamado escravo de ganho, que é o escravo que Sim. ganha o dinheiro para o seu proprietário. Sim, isso. E muitas vezes tinha algo também assim, um castigo para um escravo urbano seria dizer para ele que poderia vendê-lo para ele se tornar um escravo rural. Então, isso já dava um medo maior. Opa, ninguém queria ser escravo rural, né? Porque era muito mais. Eu não estou dizendo nem fazendo apologia que era maravilhoso ser escravo urbano, não é isso. Mas ser escravo rural era muito mais doloroso. Ser escravo, trabalhar nas fazendas, trabalhar nas lavouras,
era muito mais cruel. Eles sofriam muito mais. O Pelourinho não é um enfeite, as pessoas têm que entender isso. O Pelourinho, não o bairro, pelo amor de Deus. Não, não é o bairro, não. A Caxias, Pelourinho. O Pelourinho, aquela coisa onde os escravos estavam escravizados, desculpa. E ó, era onde eles tomavam as chibatadas. Era lá, o chamado Pelourinho, né? Que era no centro das grandes cidades. Havia uma infinidade de castigos, de todos os tipos, todas as práticas, e inclusive observar que isso aí era feito, alguns castigos, olha como era absurda a situação, eram feitos a bel prazer do proprietário, principalmente nas propriedades rurais, que eram mais distantes dos centros, mas havia todo um corpo jurídico para a escravidão. Sim. O professor João... Amigo, a escravidão, na verdade, o mercado escravocrata, ele se organizou. Ele virou algo rentável. Estruturado. Sim, se a gente parar para pensar. E ele se organizou. Sim. Era um mercado organizado. Mercantilista organizado. Eu vou dar um detalhe agora bem sórdido. Quem gosta de detalhes sórdidos, eu vou também achar um tempinho aqui para agradecer o pessoal que está entrando aí. Dona Ivone Almeida, uma prima minha lá da cidade de Enxu, Bahia, professora Rita. Entendeu? Olá. E muitas pessoas indo aí. Quando o rei Dom João VI, o pai de Dom Pedro, veio para o Brasil, o local que ele foi residir, o palácio que ele residiu, que posteriormente se tornou um museu, que tragicamente foi queimado pelo descaso do poder público, o museu lá do Rio de Janeiro, aquilo ali era uma casa de um traficante de escravos. Imagine, um traficante de escravos tinha um palácio no Rio de Janeiro que ele ofertou, ele não vendeu, ele ofertou para o Dom João VI morar. Ou seja, o rei de Portugal, que veio para as Américas, foi residir na casa de um traficante de escravos. Imagine o poder financeiro que um traficante de escravos tinha no Brasil, isso no século XIX. Porque, nesse período, a gente está tendo uma conversa muito livre aqui, a gente está com a cronologia meio louca, as pessoas que não devem estar entendendo nada. A gente não está, porque a gente não está diferenciando, gente. É a nossa primeira live, a gente ainda não, a gente não diferenciou do início, porque a escravidão ela começa em meados do século XV e vai até metade do século XIX. A gente está falando aleatoriamente, a gente não está dando em questão de tempo. Então, o que acontece? Então, imagine, naquela época já não tinha os traficantes de escravos, a tela da professora Flávia deu uma travadinha aí, mas acho que as pessoas estão ouvindo. Alguém pode dar o ok, que está me ouvindo? A professora Flávia voltou. Deu uma travadinha, mas você já voltou. Vou continuar. Está me ouvindo? Estou. Pronto. Então, no início, os traficantes estavam em Portugal. Os traficantes de escravos. Mas já no século XIX, os traficantes de escravos eram os mais ricos aqui da nosso Brasil. Fizeram riqueza. Eles eram o grupo mais rico. Ó, eles emprestavam dinheiro a juros aos senhores de engenho. Deu o palácio ao rei de Portugal para morar. Para morar. Pense aí. Imagine o quão lucrativo era esse comércio. Sim. Entendeu? Porque toda a economia... É um detalhe importante a gente mostrar aqui, que o Brasil, até os inícios do século XX, era basicamente agrário. E a mão de obra que trabalhava, mesmo que havia dentro da própria escravidão uma hierarquia, não havia, os escravos não eram iguais, havia toda a hierarquia. Não pense vocês, que é muito infantil achar, que o escravizado que cortava a cana era o mesmo escravizado que fazia o açúcar, que trabalhava com couro. Existia diferença. Existiam. E outra coisa, gente, existia escravo que escravizou. Existia escravo que depois teve escravo. Entendeu? Existe o negro.
que depois teve escravo. Então, o assunto é vasto demais, é muito vasto. Daria assim um debate de. A gente ficaria assim uma tarde toda, uma noite toda só falando sobre isso. A gente está procurando resumir muito. Agora eu vou abrir aspas, porque não dá para falar sobre história da escravidão e não falar sobre o Rei Zumbi. Porque agora eu vou dar uma opinião pessoal, vou retirar o manto de historiador e dizer o seguinte: eu não considero Palmares um quilombo. Eu, pessoa física, não sou historiador que está falando aqui, viu? Quem está falando não é o professor Carneiro. Sua opinião pessoal. Eu considero Palmares um reino africano no Brasil. Sim. Entendeu? Não vou entrar no debate. O maior quilombo, né? Que a gente já ouviu falar, o maior quilombo mais resistente que a gente tem notícias, quilombo dos Palmares. Então, eu vou abrir aspas agora para um pouco de lúdico. No instante, se vocês lembram, a professora Flávia até veio que se emocionou de falar sobre a memória, sobre a história, e me lembrou o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, poeta, que diz que história é remorso. Sim. Entendeu? História é remorso. Eu concordo. História é remorso. Quem vai discutir com o Carlos Drummond de Andrade? Eu não me atrevo. Então, muitas vezes. Tem uma música muito linda do grande Jorge Benjor sobre zumbi. Gosto muito. Gosto muito de Jorge. Eu não vou cantar porque quem é afinado aqui é minha esposa, eu sou um desastre cantando. Então, o Jorge Benjor tem uma música dele que o nome é Zumbi, que fala: zumbi é o senhor da guerra, zumbi é o senhor da demanda. Onde zumbi chega, é zumbi quem manda. Então, nesse momento que a gente tem um ser, eu não vou falar o nome do elemento, que ele me causa náuseas, eu sendo bastante educado, que está na presidência da Fundação Palmares, que ele quer fazer uma palhaçada translocada lá, não sei a que objetivos ele tem, e ele está desqualificando o zumbi, desqualificando o movimento negro. Desqualificado ele já é, mas ele está desqualificando justamente a instituição que ele preside. Entendeu? Então, por isso que eu lembrei de zumbi. Porque zumbi é o grande símbolo, não do movimento abolicionista. Vamos lá, não vamos ser anacrônicos aqui. O movimento abolicionista, agora é o professor que está falando. O movimento abolicionista surgiu no século XIX. Zumbi não estava no contexto do século XIX. Entendeu? Zumbi não é um símbolo do abolicionismo. O símbolo do abolicionismo é Eduardo Gama, entre outros. Zumbi é o maior símbolo da resistência africana nas Américas. Isso eu falo sem medo de errar. O Dia da Consciência Negra é o dia dedicado a zumbi, porque zumbi não poderia ser abolicionista, porque isso é um anacronismo absurdo. Porque como é que o cara é abolicionista antes do conceito existir? Como é que o cara é piloto de avião antes do avião existir? Não tem condição. É um contrassenso. Então, zumbi, é símbolo de resistência. Zumbi é símbolo de resistência. Resistência à escravidão. Sim. E a tudo que ela representa. Ele representa o africano que estava aqui no Brasil, que queria viver como africano e conseguiu viver. O reino apesar das lutas, né? Apesar das duras lutas, apesar da dura perseguição da coroa, né? Portuguesa. Claro, que ele se aproveitou daquele momento que os holandeses tomaram a capitania de Pernambuco, e Pernambuco nem fazia parte do Brasil. Pernambuco era uma capitania. Quando os holandeses invadiram Pernambuco, Pernambuco não pertencia ao Brasil, era uma capitania, era um território particular. Entendeu? Mas o quilombo de Palmeira, a história de Palmares, os palmarinos, como os historiadores chamam, tem que ser lembrados, tem que ser respeitados, independente desse babaca que está lá na Fundação Palmares, que aquele cara ali realmente, ele acha que ele não representa nem ele mesmo. Amigo, enquanto existirem professores de formação, vamos terminar nosso curso, né? Claro. Como nós, e o que a gente puder influenciar aí essa galera que está chegando aí
a gente vai influenciar da forma que nunca vai ser esquecido. Entendeu? Essa luta, ela nunca vai ser apagada e nunca vai ser esquecida. E a gente vai estar lutando, sim, para que tudo isso seja sempre lembrado, seja sempre dito. Porque é uma luta de resistência. E o que a gente pode trazer para os dias de hoje? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode trazer de toda essa luta de lá atrás, né? Que eles passaram nesse tempo da escravidão e de toda a luta de resistência em relação à religião e em relação à liberdade, né, deles. O que a gente pode trazer, gente, para os dias de hoje? A escravidão acabou? Acabou. A escravidão acabou? Não. Esse é um ponto interessante. A escravidão oficialmente acabou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas praticamente a escravidão já era um cadáver. Já havia um número grande de alforriados. Já era uma estrutura Outra coisa. que entrar em colapso. Você tocou num assunto, num nome que a gente não pode terminar essa live sem falar sobre ela. Gente, desde quando eu estudo, a princesa Isabel é colocada no pedestal como se ela fosse, sabe, a boazinha, a benfeitora, a tudo de bom. E depois que eu comecei a fazer história, um curso de história maravilhoso, depois que eu comecei a me enveredar por esses caminhos de leituras e pesquisas, desses autores maravilhosos que nós temos, eu comecei os olhos, né, as vendas caíram. História é tudo de bom, viu, gente? Eu não tenho nem palavras para falar desse curso maravilhoso. E a gente começa a ver nas atitudes da princesa Isabel que ela nunca foi boazinha, pelo contrário. Ela nem gostava desse povo, ela não suportava. Ela foi atingida por uma grande pressão por sermos o último país, gente, a abolir a escravidão. Último. Para e pensa aí, último. Todo mundo. Isso, no Ocidente. Todo mundo já tinha abolido, mas a gente estava numa pressão da Inglaterra muito grande para a gente abolir, e ela praticamente foi obrigada. A princesa Isabel, gente, ela não fez isso porque ela foi boazinha, como me ensinaram no Fundamental 1 e 2, não. Ela foi praticamente obrigada a assinar aquele documento. Praticamente não, ela foi obrigada a assinar. Em primeiro lugar, ela não queria nem estar naquele lugar que ela estava. Ela nem gostava de estar ali. Certo? Como é que você sabe, Flávia? Nas leituras, nas cartas que ela mandava para Portugal. Então, nem queria estar naquele lugar. E ela foi praticamente obrigada a assinar aquele documento em 13 de maio de 1888, onde aboliu, né? Já tinha as outras leis antes, né? Lente livre, já tinha as leis de antes. E aí, a partir desse momento que ela assina a lei, que tem até o nome dela, proibido o tráfico de escravos. A escravidão. Na nossa escravidão no nosso país. O tráfico foi a Lei Eusébio de Queiroz, se não me falha a memória. Foi abolida a escravidão, isso mesmo. Então, é algo assim que a gente tem que fazer mais pesquisas e leituras, principalmente a questão da pessoa que quer exercer essa área na parte da escola, porque história tem outras vertentes também que você pode se enveredar. Mas, principalmente, a parte de ensinar. É bastante interessante a gente começar a ler mais, a pesquisar mais, a procurar mais material. E a gente vê que muita coisa não é aquilo que foi nos ensinado na escola, né? Afinal, porque éramos crianças, né? A gente também não podia... Eu acho que é um puta desafio ensinar a história a crianças. Eu, particularmente, prefiro... Meu ensino médio não foi crítico, não, amigo. Infelizmente. Não, tô falando a crianças... Eu pessoalmente, não ensinar história a crianças... Não, o Fundamental 1, você quer dizer, né, que vai até o 5º ano, é verdade. Mas a partir do 6º ano a gente já começa. Adolescente já pode se falar alguma coisa da verdade. Agora a criança é complicado. Porque já basta uma amiga minha dizer que eu estraguei toda a fantasia que ela tinha da Guerra de Troia. Porque quando eu falei Sério? Foi.
Ela amava o filme Troia. Não, vou abrir aspas. Ela amava aquele filme Troia, porque ela ficava imaginando ela com Brad Pitt, aquele sonho. Aí eu falei com ela... Ficção. Tem muita de ficção, né? Eu falei, olha, te falar uma coisa. No filme, para quem assistiu o filme que deve lembrar um detalhe aqui... Eu assisti, Troia. Você lembra que o Aquiles ficou muito abalado quando o primo dele foi morto, né? Sim. Na verdade, não era o primo. Não? Não era o primo. Era o companheiro. Entendeu? Não sabia, não. Pois é, eu li o livro. O livro é uma ficção. Oi, É uma ficção baseada na realidade, mas é uma ficção. Mas o Aquiles, ele era bissexual. Então ele tinha um amante, Pátroclo, sim. que no filme aliviaram, dizendo, não, era o primo dele e tal, assim. Aí é pior ainda, que ela tem uma relação de famílias, né? Sim. Pátroclo era um amante dele, e ele tinha um amante, a esposa, entendeu? Mas era um amante. Por isso que ele ficou enfurecido. Sim. Aí a amiga, minha colega de trabalho, disse, você estragou o meu filme. Eu não assisti nem mais. Ela disse que não assistiu mais. Disse que eu sou um estraga-prazer. Mas eu estou falando aqui para aliviar um pouco o tema. A gente deve até... Tu está monitorando o tempo aí, professora? Quanto tempo? Deixa eu ver. 18 horas. Tá indo para 18 horas já. Gente, passa tão rápido, meu Deus! Não falei nem metade do que eu queria. Hã? E você com medo danado. E a gente nem a professora Grazi é uma ingrata, que eu disse a ela que era poder ter participação, ela nem chamou a gente. Deixa eu te falar, mas o que a gente pode fazer? A gente pode, assim, dar seguimento. A gente pode dar seguimento a outros dias, até com outros convidados e perguntas e tal, porque foi o primeiro, gente, foi teste. A gente fez isso aqui só para ver se realmente como é que a gente ia se sair, entendeu? Foi a primeira live, um bate-papo. Agora, um bate-papo, não de fantasia, porque, vou lembrar o pessoal, a história é uma narrativa, mas uma narrativa baseada e com dados fundamentados na realidade. Existe a narrativa da ficção, que é uma coisa que você cria, que pode até ser inspirada em fatos reais. Na verdade, toda ficção é baseada em fatos reais. Professora Grazi, se quiser, pode se fazer presente, viu? Se a faça presente aí, antes que o tempo acabe, entendeu? A ficção é baseada na realidade. Tá sem som, professora. Quando dá uma hora que a gente começou a live, ela cai? Cai. Ah, entendi. Por isso que a gente já deve ir para a conclusão, entendeu? Espero que todo mundo tenha gostado da nossa live. A gente não abriu espaço para perguntas. Foi uma live teste. Foi uma live teste, entendeu? Eu espero que as informações tenham sido úteis. Eu vou tentar salvar essa live aqui, porque eu acho que tem essa disposição. Espero que tenha essas informações sejam úteis a todos que assistiram essa live. Desculpe por alguns erros que, caso, possam ter existido, né? A gente vai melhorar. Mas a gente vai melhorar. E eu queria concluir dizendo que a importância de estudar a escravidão é porque as consequências da escravidão estão até os dias de hoje. Sim. Eu fui convidado, apesar de ser branquelo aqui, né? Aparentemente branquelo para o padrão baiano, mas se eu for para os Estados Unidos eu não sou considerado branco, entendeu? Tem essa situação. Fui convidado a participar. Mas, amigo, deixa eu te falar, todo brasileiro tem um ancestralzinho preto. Tenho certeza disso. Faltam 27 segundos. Faltam 26 segundos, viu? Ah, então vai acabar. Faça as conclusões. Ô, gente, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. A gente vai continuar, viu? Essas lives, com certeza. Vida longa e próspera a todos. Obrigado, amigo. Foi um prazer maravilhoso. Obrigado a todos pelos que assistiram. Vou salvar essa live aqui, viu? Tentar também, professora.